Olá, sou o professor Eduardo Santana, do curso técnico em Secretaria Escolar. E hoje daremos continuidade aos nossos estudos a respeito da disciplina de recursos financeiros na escola, onde discutiremos a respeito de sua segunda unidade, que intitula-se Identificar os documentos específicos de cada recurso financeiro. Bem, voltando àquela velha discussão sobre unidade executora própria, que é a entidade representativa da escola junto ao programa Dinheiro Direto da Escola, PDDE, essa entidade, como foi dito anteriormente, deve ser cadastrada ou mantida atualizada junto ao FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por meio do sistema PDDE. Então, lembrando que as pessoas que compõem a UEX, seu conselho, também são aquelas que compõem o conselho escolar, que por sua vez são integrantes da comunidade escolar, formada pela gestão, pelos funcionários terceirizados, pelos professores, inclusive os alunos, que é a parte mais interessada. Desta forma, caro estudante, a educação pública em nosso país, devemos lembrar, é financiada quase que exclusivamente por meio de repasses de recursos públicos que são feitos diretamente às unidades de ensino. Esses valores vêm de duas fontes principais, que são dos tesouros estaduais e da própria União, ou seja, do governo federal. A este respeito, por se tratar de recursos públicos, existe a exigência da utilização de certas documentações para se ter acesso e realizar a prestação de contas a respeito da utilização desses valores, visando assim garantir que sejam empregados na finalidade ao qual se destinam, ou seja, no processo de manutenção da educação básica em nosso país, que compreende várias coisas, na aquisição de vários materiais de expediente. Então, esses recursos são indispensáveis para o custeio de despesas das escolas e do seu bom funcionamento. Esses valores são empregados na compra, por exemplo, de material escolar, pagamento de internet, pagamento de funcionários terceirizados, materiais de expediente, consertos diversos, limpeza, pintura, pagamento de fornecedores diversos, as atividades que são feitas como aquisição de lanches especiais, atividades extras escolares também são utilizados nesse sentido, esses recursos que são destinados. Então, as escolas públicas, nesse sentido, ou as escolas sem fins lucrativos, elas são totalmente dependentes desses recursos, que compreendem, em suma, a maior parte de suas receitas, ou, na maior parte dos casos, compreende o total de suas receitas. Então, é imprescindível que esses recursos que eles sejam suficientes e cheguem às escolas e sejam utilizados nos campos para os quais foram destinados. Desta forma, se você observar o fundo, temos um organograma que demonstra como esses valores são repassados, para cada setor, para cada finalidade. Claro, que esse repasse de recursos dentro da UEX, ele é feito por meio de um planejamento prévio, que a gente vai ver mais adiante, nas próximas videoaulas, para onde são definidas as prioridades, em que será dada no que tange a repasse desses valores. Então é importante frisar que a gestão financeira, bem como as outras gestões da escola, devem sempre estar alinhadas com o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico que cada unidade de ensino deve ter. E para isso, que de fato ocorra, o gestor deve focar no que a escola tem como objetivo, para os estudantes da sua unidade de ensino. E com base nisso, refletir como aplicar seus recursos, ou seja, priorizar aquilo que deve ser priorizado, aquilo que é mais imediato, que o que dá para fazer com aquele recurso que tem ali, colocando principalmente o interesse do estudante, para a qual a unidade é formada. Afinal de contas, as escolas, universidades, enfim, elas têm por objetivo alcançar esse público. Então, eles são a razão de ser da escola, da unidade de ensino. Então, a prioridade deve ser pensar, acima de tudo, neles, ou seja, no bem-estar desses estudantes. Os recursos destinados ao financiamento do ensino público, desta forma como foi dito, são totalmente de fontes que se diferenciam entre federal e estadual, que fazem o repasse do dinheiro público para ser utilizado nas necessidades da instituição escolar. Assim, temos os recursos estaduais, através do programa chamado Suprimento Institucional, e os recursos federais repassados por meio do programa Dinheiro Direto na Escola,
PDDE. Ou seja, temos duas fontes principais. O estadual, que é chamado de suprimento institucional, e o federal, que é repassado por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, conhecido como PDDE. No que tange aos recursos federais, o suprimento institucional, temos o seguinte: os recursos estaduais destinados ao custeio do ensino público de sua rede são repassados às instituições de ensino por meio do chamado suprimento institucional, SI. Este suprimento consiste na transferência de valores financeiros a cada escola que compõe a rede de ensino de um dado estado da federação. Esse repasse, por sua vez, é sempre precedido de empenho na doação própria, ou seja, a escola deve ter uma conta para onde esse recurso específico é transferido. E assim, essa conta, esse empenho é submetido a um regime especial de execução de despesa e de prestação de contas. Então, quando transferidos os recursos do suprimento institucional, já estão vinculados a finalidades específicas, sendo vedada a aplicação para outro fim. Ou seja, quando esse valor, esse empenho, cai na conta da escola, ele já tem uma finalidade, já está previsto onde esses valores deverão ser empregados. Ou seja, se está previsto para aplicar isso na aquisição de material de escritório, na aquisição de merenda, ele não pode, por exemplo, ser empregado na obtenção de tinta para fazer a manutenção da escola. Contratar, por exemplo, um encanador, um eletricista, não pode. Ele tem uma destinação específica. Então, desta forma, nós temos a aquisição de materiais de expediente, de consumo e de limpeza, voltada ao funcionamento regular da unidade administrativa, contratação de serviços e manutenção de bens vinculados à unidade administrativa, ou seja, são os dois itens que se admite a utilização desse empenho, ok? E, segundo, temos também os recursos destinados por meio do PDDE, que são os recursos federais. São recursos provenientes do governo federal, repassados às unidades de ensino por meio do FNDE, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E aí, esses valores devem garantir assistência financeira para a manutenção e melhoria da estrutura física e pedagógica das unidades de ensino. E aí nós temos o slogan, né, o novo slogan do Ministério da Educação, e aí é importante que se diga como se dá a fiscalização no que se refere à utilização desse recurso que é federal, que é o PDDE. A fiscalização do uso desses recursos se dá através do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão integrado ao Ministério da Educação e Cultura, MEC, que por meio da resolução número 15, de 16 de setembro de 2021, dispõe sobre as orientações de apoio técnico e financeiro, fiscalização e monitoramento da execução do programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE. Então aí nós temos um organograma, um quadro, onde vocês podem ver atentamente quais os programas em que esses recursos podem ser utilizados. Então destacamos que as ações agregadas ao PDDE são agrupadas e nomeadas respectivamente de PDDE conforme quadro ilustrativo abaixo, da seguinte forma: PDDE integral, PDDE estrutura e PDDE qualidade. Desta maneira temos a seguinte estrutura dos programas que são vinculados a cada uma delas. Temos, como foi dito anteriormente, o PDDE, que é empregado nos programas integrais, nas escolas integrais, o PDDE, que é empregado na estrutura da escola, ele se subdivide, como por exemplo, para aquisição de montagem de bibliotecas, montagem de laboratório de informática, quadras poliesportivas, entende? Então, manutenção da estrutura. E aquele outro que é justamente o PDDE qualidade, que tem essa questão mais pedagógica, obtenção de livros, dando uma estrutura tanto para o professor, condições de trabalho para o profissional da educação, quanto para o estudante, né, que possa favorecer assim o seu processo de ensino e aprendizagem. E no que tange a documentação específica desses dois recursos, lembra? O recurso institucional, que é o recurso estadual, nós temos três tipos de documento, que é o empenho, o documento relacionado ao empenho, ao recebimento desse recurso em conta, e você tem uma documentação burocrata que refere-se a esse empenho, a esse recurso, chamado empenho. Temos o documento de liquidação, que é como se foi utilizado, e o pagamento, que é outro documento onde se comprova o que foi feito com esse recurso. E os documentos do PDDE, temos os seguintes documentos:
a planilha de pesquisa de preço, que deve ser precedida antes da utilização desse recurso. Então, deve-se fazer uma pesquisa para se obter o melhor público, visando a vantagem, né, da administração pública. Conforme eu havia dito antes, são recursos públicos e devem ser utilizados da forma mais transparente e responsável possível. Temos a planilha de consolidação de pesquisa de preço, né? Ou seja, aquela planilha que a gente vai comprar isso aqui. Temos a planilha de pesquisa de preço, depois faz uma comparação entre as várias planilhas e temos a planilha de consolidação que foi escolhido para cada fornecedor e cada planilha o que vai ser mais viável e é mais vantajoso para a administração pública. Temos a planilha de prestação de contas, onde se vai prestar contas do recurso que foi utilizado. Temos a planilha de relação de bens adquiridos ou produzidos, ou seja, que foi comprado impressora, data show, computadores, notebook, enfim, tudo aquilo que foi utilizado, né, depois de um processo de tombamento, deve ter uma relação de tudo aquilo que foi adquirido com esse recurso público. Temos os termos de doação, ou seja, quando a empresa, uma entidade filantrópica ou uma pessoa privada faz uma doação para a escola, aquilo não pertence à gestão, pertence à escola, passa a ser um patrimônio público. Então temos aí o termo de doação. Inclusive, se por acaso algum desses materiais adquiridos se torna obsoleto, a escola resolve doar, há também um documento de doação para comprovar que aquele bem, que aquele material foi doado para o Instituto Filantrópico, enfim. Ele não pode ser simplesmente descartado, porque quebrou. Deve ter uma planilha de doação indicando o que foi feito com aquele recurso que foi adquirido com dinheiro público. E temos o demonstrativo da execução da receita e da despesa de pagamentos eventuais. Então, como você pode ver, é toda uma estrutura, é todo um regimento que deve ser observado no que se refere tanto à obtenção, utilização e prestação de conta desses recursos. Espero que tenha sido proveitoso, né? E que vocês tenham gostado. É isso aí. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.